Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. É assim que nos orienta o apóstolo Paulo na carta aos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Como é bom nos encontrarmos mais uma vez. Agora, hoje, o último culto do aniversário das festividades do aniversário de nossa igreja, 137 anos. Começamos juntos lá no primeiro domingo de agosto, estamos terminando juntos agora aqui no último domingo de agosto. Foi muito bom ter todos vocês participando em todas as atividades de nossa igreja, sejam elas aos domingos, às quartas-feiras e tantas outras programações deste aniversário. Queremos receber todos vocês neste culto de braços abertos, desejando a você não só um culto abençoado, mas também uma semana protegida, acolhida não só pelo Senhor, mas por todos nós desta igreja. Sejam todos muito bem-vindos, amigos nossos, familiares nossos, convidados nossos, para este culto. Se você quiser participar ativamente deste ministério, aí no canal do YouTube, é só você se inscrever e também clicar no sininho que você terá todas as informações deste ministério toda vez que nós tivermos uma programação para passar para você, para informar a você, e queremos ter você bem pertinho de nós. É por isso que todo este ministério está mobilizado para que você seja abençoado por tudo aquilo que acontece dentro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ainda através dos cultos online, das programações online, mas daqui a pouquinho, muito em breve, nosso pastor, diretoria de nossa igreja, irá nos informar sobre o nosso retorno presencial ali nas dependências da nossa igreja. Mais uma vez, e a última vez agora, feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos diz: E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Temos os seguintes irmãos e irmãs enfermos em nossa igreja: Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônio Guimarães, Aurizete Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueiro, Clóris Pacheco, Dalva Pinheiro, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Sales, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, Joselino da Conceição, José Vaz de Melo, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Selma Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Obrigado, ó Pai, porque podemos chegar ao Teu trono de graça através de Jesus Cristo. E queremos colocar diante de Ti a vida, a saúde desses nossos irmãos e irmãs. Que Tu estejas derramando as Tuas bênçãos curadoras sobre eles. Que Tu abençoes também, ó Pai, médicos e enfermeiras que estão cuidando daqueles que estão hospitalizados. Te pedimos também que Tu fortaleça o ânimo dos familiares desses irmãos e irmãs. Que eles possam, ó Senhor, confiar em Ti e terem suas forças renovadas a cada dia. Queremos colocar diante de Ti também os enfermos pelo coronavírus, tanto de nossa igreja como fora dela. Nós Te agradecemos também, ó Senhor, pelo livramento que Tu nos tens dado a muitos de nós, de estarmos livres da infecção deste vírus. Rogamos também a Tua bênção sobre o ministério de intercessão da nossa igreja.
Nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio nada é
Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Reações universais perante a palavra de Deus. Fala-nos, Senhor, agora, que a nossa reação seja a de recepção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em 1867, um norueguês chamado Lars Skrefsrud, morto em 1910, ele e um colega dinamarquês, batista, esse norueguês era luterano, falei, né? Os dois foram para a Índia como missionários. E lá na Índia chegaram e foram logo apresentados a um povo não muito conhecido, mas um povo composto de 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões. E vivendo ao norte da cidade de Calcutá. Povo chamado Santal, com L no fim. Santal. E os dois jovens rapidamente aprenderam o idioma dos Santals e começaram a pregar o evangelho na língua deles. Para espanto total dos dois, os Santals esperavam exatamente essa mensagem do evangelho. E os dois ficaram animados com isso. Chamaram um dos líderes do povo e perguntaram: mas como que vocês já estavam esperando esta mensagem? Não estamos entendendo. E aí o líder explicou. Ele explicou assim: olha, isso significa que Thakur Jiv não se esqueceu de nós depois de todo esse tempo. Thakur significa genuíno e Jiv significa Deus. Então o genuíno Deus, Thakur Jiv, não se esqueceu de nós. E Lars, missionário norueguês, ficou espantado, porque a visão de todo missionário, na percepção do missionário, ele vai chegar e vai apresentar o Deus vivo a um povo que nunca ouviu falar de Deus. Mas aquele povo já havia ouvido falar, eles sabiam que havia um Deus genuíno, que era supremo. E então o missionário perguntou: mas como vocês chegaram a esse conhecimento? Isso é que é interessante, né? Dá até uma tese, dá várias teses missiológicas. Como que vocês souberam disso? E um dos mais velhos do povo, daquela tribo, não era bem uma tribo, era um povo mesmo, 2,5 milhões, falou sobre a tradição oral. Tradição oral, você sabe, é aquele patrimônio narrativo de uma tribo, de um grupo, de um clã, e eles transferem isso de pai para filho, vão contando as histórias a cada noite, a cada manhã, na refeição, e vão contando as histórias, transferindo esse patrimônio de pai para filho. Então, olha a história que os dois missionários ouviram, a história. Há muito, muito tempo, Thakur Jiv, o Deus genuíno, criou um homem e uma mulher. Eles foram tentados e caíram, e sabiam que estavam nus, sem roupa, e estavam com vergonha. Parece uma história conhecida, não parece? Espere só. Eles tiveram 7 filhos e 7 filhas, e fundaram 7 clãs. Mas o povo se corrompeu. Isso é o
o líder santal lá, o velhinho, contando a história. Mas o povo se corrompeu e então Deus escondeu um casal santo em uma caverna e destruiu o resto da humanidade com uma inundação, com um dilúvio. O casal que foi salvo se multiplicou e Deus os dividiu em muitos povos diferentes. Continuam os líderes contando a história. O povo santal, nosso povo, que uma vez obedeceu a Thakur Jiv, ficou desanimado com as dificuldades da vida nas montanhas e começou a orar aos espíritos das montanhas e depois ao espírito do sol. O povo se distanciou de Thakur Jiv. Eles ainda o reconheciam como o único supremo Deus, mas desenvolveram sua religião em torno de deuses menores. O velhinho está falando. E o missionário ouve tudo isso e ele não consegue acreditar no que ele está ouvindo. Ali estava um povo que teve a mesma experiência que os judeus tiveram. Não parece até uma leitura de Gênesis? Parece. Eles tinham a verdade de um Deus supremo em sua tradição, mas esse povo foi atrás de outros deuses e a sua religião se corrompeu. Quando o evangelho chegou trazido por esses dois europeus, um dinamarquês e um norueguês, eles reconheceram que o seu Deus supremo estava mostrando misericórdia a eles, embora eles o tivessem abandonado. Lars disse que foi estranho no começo apresentar Jesus Cristo como filho de Thakur Jiv, mas depois de algumas semanas ele se acostumou e foi pregando, e a mensagem foi sendo absorvida, foi sendo recebida de tal modo, irmãos, uma reação esmagadoramente favorável, de tal forma que eles batizavam em média 80 pessoas por dia, não era por semana não, 80 pessoas por dia. Lars batizou 15 mil pessoas do grupo santal durante os 45 anos que ele passou no ministério na Índia, e 85 mil pessoas foram batizadas por outras pessoas. O missionário Paulo de Tarso chegou certa vez a Atenas, registra Atos 17, e se dirigiu ao Areópago, uma espécie de Supremo Tribunal Federal ateniense. E é curioso que em nenhum outro lugar nós vemos Paulo tão eloquente, tão convincente e tão argumentativo. Sabe por quê? É porque ele estava diante do auditório mais intelectual que ele já deparara em todo o seu ministério. Ele estava usando, digamos assim, um microfone que séculos antes dele foi usado por Aristóteles, por Sócrates, por Platão. Coube-lhe então persuadir as melhores mentes da Grécia a aceitarem a Cristo. Um autor chamado Gordon Lewis disse o seguinte: aqui está um dos mais dramáticos momentos da história, pois é quando o judeu encontra o gentio, o não judeu. Jerusalém confronta Atenas. O cristianismo enfrenta a filosofia grega e a fé encontra a razão. Mas eu queria, nesta hora, analisar brevemente com os irmãos as reações das pessoas a essa apresentação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo. Porque essas reações, descobriremos, são universais.
elas estiveram presentes lá entre os gregos, mas elas estão presentes ainda hoje. A primeira reação é que, perante a palavra de Deus, há os que reagem fazendo graça. Fazendo graça. O verso 32 que nós lemos diz assim: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram. Alguns ouvintes zombaram, ridicularizaram a mensagem e ao mesmo tempo o mensageiro. É a forma que alguns incrédulos encontraram para expressar a sua incredulidade. Nós temos na Bíblia alguns registros de gente que achava que fazendo graça iria resolver o seu problema espiritual. Por exemplo, os contemporâneos de Noé. Já que falamos de dilúvio, né? O povo santal sabia a história do dilúvio, os contemporâneos de Noé. E Jesus diz em Mateus 24, 37 a 39 essas palavras: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Os contemporâneos de Ló fizeram a mesma coisa, e também, Lucas 17, 28 a 30, e também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E eu fui ver um pouquinho mais em Gênesis, quando essa história do Ló é narrada, Moisés diz lá em Gênesis 19, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. A pecaminosidade daquele povo havia chegado ao limite máximo. E Deus mandou 2 anjos para coordenar essa destruição. E os anjos, atendendo a uma oração de Abraão, os anjos foram salvar Ló daquela destruição. E em Gênesis 19, 12, os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois, e vai explicar por quê, tira logo daqui, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló fez o quê? Correu para avisar os noivos de suas filhas. E aí disse para eles: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Agora, irmãos, como é que alguém vai ficar brincando com um negócio desse? Eu pergunto a você, como é que alguém ouve uma mensagem dessa? Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Então, aconteceu aqui em Gênesis 19, né, em que os contemporâneos de Ló estão zombando da fé. Mesmo Ló pregando e falando, saiam para se salvar, para poupar a vida, eles acham que estão brincando. A zombaria também fez parte dos contemporâneos de Eliseu. Muita gente acha engraçado o texto de 2 Reis, mas eu acho que é um dos mais tristes da Bíblia. Resumindo a história, foi assim: Eliseu, jovem Eliseu, acabara de ser ordenado profeta de Israel. Alguns garotões da classe média israelita acham que ele não tem presença de palco, que ele não preenche o perfil tradicional do profeta. Estavam acostumados com Elias, que era o
o bambambam da profecia. Então agora chega esse Eliseuzinho aí, quem é ele? E zombam dele, e zombam dizendo: sobe, careca, vai, careca. Segundo Reis 2:23. O que aconteceu em seguida, meus irmãos, em seguida a isso, não tem graça nenhuma. Segundo Reis 2:24 diz assim: ele se virou para trás e, vendo-os, amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Ouviu bem? 42 jovens devorados. Eu sempre que li esse texto, eu achava que era rigor exagerado. Só porque alguém foi chamado de careca, por que tanta severidade com os pobres moços que parece que só queriam se divertir um pouquinho? Será que Deus tem algum programa de proteção aos capilarmente prejudicados? Não. O problema não era chamar Eliseu de careca. O problema não era a aparência de Eliseu. O problema era o desprezo que eles estavam revelando nessa hora ao ministério do qual Eliseu foi investido. Esse é que era o grande problema, e isso explica esta reação terrível, trágica, de 2 ursas saindo de dentro do bosque e despedaçando 42. Olha, para despedaçar 42 deles, havia mais. Era uma curriola, estava todo mundo junto ali e gozando da cara do profeta, como dizemos hoje. Há um livrinho fininho, escrito por um diácono desta igreja, foi um diácono há muitos anos, o irmão Celso de Oliveira, já na glória. E nesse livrinho ele conta que no carnaval, ele veio do interior para cá, no carnaval festejado pelo povo de Pádua, os incrédulos lá fizeram como perseguição aos crentes batistas a imitação do batismo por imersão. No rio que corre na referida cidade, levaram uma mulher com um travesseiro na barriga como se estivesse grávida. Não sei por que a gravidez. Talvez alguma mulher grávida tenha sido batizada dias antes, talvez foi por isso. Mergulhada no rio, a simuladora do batismo foi levada pela correnteza e quase morreu afogada. O irmão Celso diz que o fato contribuiu para que terminassem as perseguições contra os evangélicos naquela cidade. Esse livrinho está disponível aqui na biblioteca da nossa igreja, se você quiser ler, é fininho, publicado em 2002. Então, tem gente que acha que perante a palavra de Deus a reação melhor é essa, é fazer graça, é zombar. E aqui a Bíblia diz que quando ouviram lá no Areópago Paulo pregando, e quando ele chegou ao tópico ressurreição dos mortos, eles zombando disseram: sobre isso aí a gente vai ouvir depois. Então, a primeira reação é fazendo graça. A segunda, perante a palavra de Deus, há os que reagem protelando a graça. Verso 32 diz: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, já vimos, e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. A gente vai ouvir isso depois, amanhã. Deixaram para outra oportunidade. Eu pergunto, será que haveria outra oportunidade? Em 1996, a revista Seleções, de um dos meses, publicou a seguinte história. Um amigo sempre me contou, o rapaz escrevendo, um amigo sempre me contou sobre os problemas que ele tinha para conseguir que o filho dele arrumasse o quarto. O filho sempre concordava em arrumar, mas não ia até o fim.
Após o ensino médio, o jovem ingressou no exército. E quando ele voltou à sua casa de licença por alguns dias após receber o treinamento básico no exército, o pai quis saber o que ele havia aprendido no exército. Meu filho, conta aí, o que você aprendeu no exército? E o filho respondeu: pai, aprendi o que a palavra agora significa. Aprendi o que a palavra agora significa. Meus amigos, o tempo em que você ouve a palavra de Deus, esse é o tempo da aceitação. Agora é o dia da salvação. Há uma outra história de um pastor que foi abastecer o carro, era um feriado, longo feriado, todo mundo querendo viajar, e o pastor então entrou na fila da gasolina, para poder abastecer o carro. E o frentista deu o melhor de si, mas ele não conseguia andar rápido. Finalmente, o atendente apontou para uma bomba vazia e o pastor foi para lá e o atendente chegou e falou: desculpa, pastor. Ele conhecia o pastor. Desculpa a demora, pastor. Parece que todo mundo espera até o último minuto para se preparar para uma longa viagem. E o pastor então deu uma risadinha e disse: eu sei o que você quer dizer, é a mesma coisa no meu trabalho. É a mesma coisa no meu trabalho. Irmãos, imaginemos se o ladrão na cruz pensasse ou dissesse assim: Jesus, estamos aqui pregados, eu ouvi a sua oração perdoando os soldados que nos pregaram aqui, literalmente, e eu creio que o Senhor é de verdade o Salvador, mas se o Senhor não me levar a mal, eu vou aguardar uma outra oportunidade, pode ser? Irmãos, amigos, aquele homem não teve outra oportunidade, aquela era a última. Felizmente, graças a Deus, ele soube aproveitá-la. Mas há tanta gente que ouve diariamente o Evangelho, e agora no Brasil se prega diariamente. Só ligar o rádio, só entrar na internet, você ouve sermões aos milhões. Então, é agora, meu amigo, é agora o momento de descer do muro e receber a Cristo como Senhor, e não fazer como esses areopagitas que disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade, porque Deus pode chamar você e você não terá outra oportunidade. Então, algumas pessoas perante a palavra de Deus reagem fazendo graça, outros protelando a graça. Perante Deus, perante a palavra de Deus, felizmente, há os que reagem abraçando a graça. E nós temos aqui no versículo 34, todavia, graças a Deus que tem um todavia nessa narrativa, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais, tem até o nome deles aqui, Dionísio, membro do conselho do Areópago, Dionísio o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, ou Damaris, e com eles ainda outros. Ou seja, a palavra foi semeada e a palavra não voltou vazia, ela encontrou espaço em algum coração. Se uns fizeram graça, outros protelaram a graça, estes últimos abraçaram a graça. E Lucas até registra o nome deles. Tem um comentarista que diz que, de acordo com uma tradição da igreja, uma tradição atribuída por Eusébio de Cesareia a Dionísio, outro Dionísio, bispo de Corinto, este Dionísio aqui de Atos 17:34, ele se tornou bispo de Atenas, foi o pastor das igrejas de Atenas. E o comentarista ainda diz que a lenda dos 7 campeões da cristandade o transformou no Saint-Denis, São Dionísio, Saint-Denis da França, e que há uma igreja, inclusive, dedicada a ele, que fica no Areópago de Atenas,
da Atenas moderna. Sobre essa Damaris ou Dâmaris, o João Crisóstomo, no século IV da nossa história, grande pregador de Constantinopla, dizia que ela era a esposa do Dionísio, mas realmente nós não temos base histórica, é apenas uma conjectura. Pois bem, a mensagem do Senhor encontrou espaço no coração de Dionísio, de Damaris e com eles ainda outros. A mensagem encontrou espaço, Jesus entrou para cear com eles e eles com Jesus. Mas eu queria terminar esta reflexão voltando lá ao início, ao missionário norueguês Lars Skrefsrud, difícil até de falar o nome do homem, Skrefsrud. Em 1862, 5 anos antes de ser enviado como missionário, porque ele foi em 67, mas em 62, quando ele estava ainda na Noruega, ele pediu à sociedade missionária norueguesa para enviá-lo como missionário. Mas os líderes da obra missionária no seu país recusaram. Eles não queriam enviar Lars, porque ele era um ex-presidiário. Ele havia sido presidiário, tinha estado na cadeia, preso 4 anos por roubo. Mas ele insistiu, mas eles recusaram. E aí ele então foi enviado para o povo santal, mas foi enviado por uma missão alemã. Mas veja só, ele não desistiu porque Cristo havia transformado a sua vida na prisão. Lá na prisão ele ouviu o evangelho, ele se arrependeu do alcoolismo e da vida selvagem, essas coisas que o colocaram atrás das grades, se arrependeu, usou o tempo livre na prisão para aprender, já falava norueguês, aprendeu também inglês e aprendeu alemão, e com essa língua, o alemão, ele foi útil para negociar com a missão alemã para mandá-lo para a Índia. E quando chegou à Índia, na Índia muita gente falava inglês, foi colônia da Inglaterra por muitos anos. Então, ele recebeu o treinamento da missão alemã e por ela foi enviada, uma missão batista inclusive, ele era luterano, mas a missão batista o enviou e o treinou. Dionísio, Damaris ou Dâmaris e com eles ainda outros, diz Lucas, e com eles ainda outros. E eu queria perguntar, será que nesses outros a gente pode incluir você? Ó Deus, muito obrigado porque salvaste este irmão norueguês do alcoolismo, da vida vazia, da vida agressiva e deste a ele um futuro, uma esperança e um ministério. Obrigado pela bênção que ele foi junto ao povo santal. E nós pedimos agora, Senhor, que Tu nos abençoes, a nós também, que anunciamos o Evangelho, aos nossos contemporâneos, aos nossos patrícios, que nós voltemos com alegria, trazendo conosco os resultados dessa semeadura. Abençoa, Senhor, o Teu povo e ajuda-nos a sermos instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Querida igreja, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o seu coordenador do Departamento de Integração e Sociabilidade, o DEPIS, que não poderia deixar de usar a palavra nesse instante, neste momento, neste mês em que celebramos nossos 137 anos. 137 anos sendo coluna e firmeza da verdade. E eu separei para este momento uma palavra de gratidão, mas fundamentada no Salmo 116, versículo 12, que diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? E separo este momento inicialmente para dizer que a gente só pôde chegar até aqui. E a gente só pôde ser DEPIS. A gente só pôde aproximar irmãos. A gente só pôde promover relacionamentos. A gente só pôde acontecer graças a Deus, por sua infinita e santa misericórdia, e por corações gratos ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um desses irmãos. Tivemos nesse departamento muitos coordenadores, muitos voluntários, irmãos que, à medida que a gente chamava para participar, para ajudar em alguma coisa, estavam com os corações abertos, né? Então, desde já, enquanto coordenador, eu agradeço a vida de cada um desses irmãos, de cada um coração grato ao Senhor, porque esses irmãos só puderam aceitar esse desafio porque têm um coração grato ao Senhor. Prezados irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a propósito das comemorações dos 137 anos de organização de nossa igreja, venho nesta oportunidade anunciar que a oferta de aniversário será destinada meio a meio para 2 propósitos. O primeiro é completar a reforma do sistema elétrico da igreja, que foi dividida em etapas, algumas delas já concluídas com sucesso. O segundo é destinar recursos para a Escola Vitória. Essa nossa escola tem operado com maestria no ambiente da pandemia, utilizando-se da técnica de aulas híbridas, presenciais e remotas. Seus desafios financeiros têm sido superados pela graça de Deus e por conta do grande apoio que tem recebido da igreja, incluindo o engajamento de diversos membros e interessados no plano de adoção de alunos. A parte da oferta do aniversário da igreja em 2021 destinada à Escola Vitória deverá ser usada na renovação de certos itens, especialmente materiais para as aulas de educação física, melhoria do laboratório de informática, renovação e manutenção de brinquedos educativos para o segmento infantil e melhoria da quadra poliesportiva. Aproveitamos o ensejo para informar que, como parte de nossa estratégia de sustentabilidade e crescimento, a Escola Vitória passará a fazer parte da Rede Colégio Batista Shepherd. Já com vistas ao ano letivo de 2022, a Escola Vitória usará a designação de Colégio Batista Shepherd Vitória. A escola seguirá sendo uma unidade organizacional do Instituto Vitória e o IVT continuará a ser o braço da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro em suas áreas de ensino e assistência social,
como ocorre atualmente. Parabéns à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro pelo seu aniversário de 137 anos. Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta noite. Nós queremos convidá-lo a estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, culto ao vivo, culto de oração, de louvor a Deus pela vida dos aniversariantes. É uma beleza, é uma bênção. Não perca este culto assim que você receber o link, ou então entre no site da nossa igreja, www.pibrj.org.br, e você tem lá os horários, tem lá também a conta bancária, o Pix da igreja para transferência direta, enfim, é o site onde você se informa. Nós desejamos que você tenha uma semana abençoada, e por isso dizemos com Arão e com Moisés: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Dia